sábado para domingo, tô doido. Feliz Dia das Mães para vocês que me assistem, minhas donzelas. Feliz Dia das Mães para suas mães, vocês guerreiros que assistem, ou veem o canal Panela Nerd até hoje. E eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente hoje, uma live, tá? Pra gente comentar sobre esse assunto que tá caindo na mesa. Na verdade, eu vi hoje isso daí, tá? Parece que tá uns dias correndo esse assunto. Por mais que eu tenha pesquisado na Reddit, eu não achei especificamente o que o Turtle me tinha falado, que parece que ele tá um pouco com umas ideias diferentes aí, a gente não sabe o que vai vir, tem fãs que estão com uma comoção muito grande sobre o futuro de Beginning After the End, ou se realmente entenderam o que ele quis dizer. Bom, se vocês acharem depois, manda pra mim depois aí nos comentários o link, talvez, link bons, tá? Não é link besta, não, sobre esse tipo de coisa. Mas sim, parece que The Beginning After the End vai acabar, mas como assim vai acabar? Bom, vamos lá. Como começou essa história? Eu vi até uma menção do Turtle Me, de 26 dias atrás, ele comentando sobre. Ele tá bem animado com a. Acho que é a Sakura Con, que já foi em abril, já, né? E ele tinha trazido algumas coisas no Reddit aqui falando que sobre o anime. O anime de Begin After the End é um elefante na sala, né, galera? Fala a verdade. E, tipo assim, por mais que tem momentos que algumas vezes eu critiquei bastante a obra, por mais que eu assisti só o começo, e eu sei que tem pontos positivos, tipo assim, eu disse pra vocês no último vídeo que eu postei hoje, do capítulo 217 de Tebbit, que tá muito legal, tá? Um dos melhores capítulos de luta da Varai contra o Arthur. Dá uma olhada lá depois no canal, depois dessa live. Arthur, salve pra você que tá acompanhando o canal direto também. Salve todos vocês que estão acompanhando, tanto de The Beginning After the End quanto of God, ou então do Venom, as histórias do Venom, All New Venom. Mas, tipo assim, o anime tá dando uns probleminhas aí, porque a adaptação, por mais que tem momentos, aqueles momentos mais de conversa, aqueles momentos que eles fazem, tentam colocar um pouco mais de sentimento em algumas cenas que, tanto na novel quanto também o manhwa não tem, e ficam legais. Por exemplo, o momento que o Arthur estoura de mana, que eles encontram com ele, o bebê fica assustado, que é o Arthur. Não tem essa parte nem no manhwa e nem na novela que ele chora de preocupação. Tem uma outra parte também que eu não vou lembrar agora. Eles alteraram algumas coisas, tá? No anime. Mas o pessoal tá torcendo o nariz e o som deles também por causa das cenas de luta. As cenas de luta estão feitas em quadros, parece que foi feito no Paint. Eu acho que é uma falta de respeito com quem gosta da obra, acho que com o próprio Turtle é uma falta de respeito. Mas eu vou mostrar pra vocês um negócio interessante que ele comentou recentemente na. Que faz uns 20 dias atrás, tá? Com relação é, a obra. Então ele tinha dito, né, feito, comentando sobre a adaptação do anime de Beginning After the End, né, que chegou até a terceira semana dele e ia vir esse evento chamado Sakurakon, é um grande evento lá do Japão, que estava se aproximando. A Sakurakon, acho que é do Japão, acho que é. E ele sentia a necessidade de se manifestar um pouquinho sobre a terceira semana do anime. Tá tendo um grande barulho na internet, com uma falta, e ele sentiu a necessidade de estar falando com relação a isso, né? Então ele falou que sabe que tem fãs apaixonados, que desde que ele começou essa obra há mais de 10 anos, ele não imaginou o tamanho, a proporção que ia crescer do Beginning After the End. E a intenção de com o Tebet, ele sempre esteve envolvido na obra, né? E com mais pessoas foram surgindo, os desafios foram se tornando mais complexos da obra, e a adaptação para o anime tem sido uma enorme experiência de aprendizado para ele. Por quê? Porque a colaboração em uma indústria, como tantas pessoas diferentes, né? No caso da Tapas, a estúdio a Catchings por si só e a Crunchyroll, cada uma trazendo sua própria visão única do que é o anime de Tebet. Ou seja, só por isso aí que ele está falando, a gente pode entender que é uma visão diferente. Na hora de produzir o anime, realmente tem diferenças. Ele estava acostumado a ter total controle da obra, quanto é a novel. Ele tem um certo controle enquanto está fazendo a adaptação do mangá, o manhwa, para quem sabe o que significa. E na parte do anime, ele viu que tá um pouco diferente as coisas. Tudo bem, falaram que parece que o estúdio que faz Solo Leveling teve oportunidade, deu uma proposta para estar fazendo, que tiveram os contratempos e por causa de dinheiro não aceitou. Não sei se é isso ainda, que eu não pesquisei a fundo nessa parte. Porém, depois parece que ele ficou. Isso aí é 20 dias, 26 dias atrás. Eu não sei se foi sobre isso que estão falando, mas parece que algumas semanas agora, uma semana, 2 semanas depois, ele comentou que estaria finalizando a obra, já que ele está um pouco desanimado com a repercussão negativa do anime. É,
Porque o pessoal realmente não estão conseguindo abraçar o anime para ajudar ele, sabe? Por exemplo, fala bem ou fala mal, estão falando mal pra caramba. Depois eu vou dar meu ponto de vista sobre isso, tá? Mas eu acredito que um anime, quando é por si só postado, igual aconteceu o Tower of God, é benéfico, por mais que esteja desse jeito aí, a da animação. Cara, eu conheço pessoas, agora há pouco tava vendo na live de um canal aí que o rapaz começou a ler o mangá por causa do anime. Ele nunca tinha visto. É uma forma de alcançar outras pessoas, de mídia, né? A mídia da animação. Tem gente que vai ver, conhecer Tebet graças ao anime. E isso vai criar curiosidade, cara. Pô, eu não aguento, eu vi só 2 capítulos, achei interessante, quero ver a história desse garoto doido aí, que era um rei Grey, né? E vai lá ler o mangá. Lendo o mangá, a pessoa, poxa, vai ver algo completamente diferente e vai começar a consumir isso e passar para outras pessoas. Depois disso, o que que acontece? Ah, eu quero saber um pouco mais dos detalhes, porque alguém vai lá na internet, ele vai ver algum comentário. Pô, na nova é muito melhor de explicado isso, como eu trago para vocês todas as semanas. É, aí o cara vai ler a nova, o cara baba na história e vê quão grande é a Decatem e ela cria. Tão quão grande é esse mundo em que um simples rei, em um mundo em que ele não era feliz mesmo tendo tudo, e quando ele nasce um novo continente na qual ele tem uma família finalmente para defender, ele luta e busca por poder. Então, nessa parte é benéfico o anime? Opa, com certeza, entendeu? Mas aí ele nessa nota, ele acabou comentando também pra gente, né? Como vocês podem ver, que ele aprendeu que a indústria do anime é muito mais raro o criador ter a voz ativa nas decisões sobre os detalhes da concepção de um anime. Então é de fato isso. Com exceções raras, pessoal, que eu falo pra vocês. Com exceções raras, por exemplo, do Yoshihiro Togashi. Yoshihiro Togashi, que é de Yu Yu Hakusho, posso estar falando errado, que fez o Hunter versus Hunter. O cara tem um estúdio dele, entendeu? O cara foi atrás disso e ele posta quando ele quer. Hunter versus Hunter tá saindo até hoje, né? Entendeu? Então, quando você tem as rédeas para si, você consegue controlar a sua obra. Você não deixa, você não põe filler, você faz o que quer, entendeu? Você faz dançar conforme a música a sua obra. Quando você vende os direitos, pega os direitos, faz um contratinho lá, você tem que ler as entrelinhas e, infelizmente ou felizmente, às vezes o estúdio peca em como vai fazer e como vai adaptar o anime, entendeu? E é o que a gente está vendo mais uma vez em mais uma obra grandiosa da Coreia, que é o The Beginning After the End. E, além disso, por exemplo, Hajime no Ippo, quem conhece o famoso Makunouchi Ippo, que é um garoto do boxe lá, que ele vê no boxe uma forma de sair do bullying e criou-se uma grande história. Ou o autor simplesmente tem mais de 1.000 capítulos a obra e só tem acho que 4 temporadas o anime. Faz quando quer. Quando ele tiver vontade, estiver na telha, é um anime, uma obra incrível, entendeu? E nós vemos aí que o Kurtobi tá vendo como é o buraco é mais embaixo, quando você não tem esse. Talvez ele esperasse muito mais para ter o seu próprio estúdio para fazer, ou se não, simplesmente o fato de conseguir um estúdio melhor. Mas vamos lá. Aí ele comentou também que esse foi um ponto de crescimento para ele, eu acredito que deve estar sendo também, né? E já que ele está acostumado a ter o controle absoluto sobre Begin After the End, né? Tanto para o romance quanto também para escrever ele e para os quadrinhos, né? Supervisionando cada rodada. Quando ele foi escolhido para ser o anime, ele percebeu que havia milhões de peças em andamento antes mesmo da produção pudesse começar. Mas sem mais enrolação com vocês, que eu sei que vocês estão querendo dormir, que eu posso falar pra vocês, meus amigos? O fato é que, cara, tem que dar uma olhada aqui no que vocês estão comentando. Aê, salve! Salve, Arthur, beleza? Arthur Shadow. Cara, um abraço pra você, mano. Obrigado aí pelos comentários que sempre faz nos vídeos. Deixa eu ver, cara, particularmente eu não vi o anime mais por falta da vontade, né? Particularmente eu acho que deveria ter sido outro estúdio, eu concordo com você, mas é como eu tô falando. Tem pessoas que provavelmente vão conhecer mais o anime e vão atrás da história original. Então a mídia alcança outras fronteiras. Quer ver um grande exemplo disso? Vocês sabem qual que é o sucesso por detrás de Demon Slayer? Você sabe? Cara, depois que lançou pro cinema a saga do Treino Infinito, o filme do Treino Infinito, né? Depois virou saga. Ele alcançou outras fronteiras. É para isso que cinema serve. Além de ganhar dinheiro, outras fronteiras. E aquela obra de arte que é o Demon Slayer,
explodiu, cara. É por isso que muita gente quer ver quando sai o anime, os capítulos, o negócio estoura de uma forma incrível. Então, é uma forma de você divulgar seu anime. É claro que o The Big Finish a gente tem salvação anime. Bom, imagina se você faz um filme bem trabalhado agora, do jeito que tá. As pessoas vão atrás do anime e vê aquilo lá, entendeu? Aquela animação de um pouco menor de qualidade. Eu tô sendo bem eh, generoso com as palavras aqui, tá? Que é uma obra que eu amo demais. Beleza até essa parte. Aí o que acontece? Aí o Turtle me vai, parece que ele tá desanimado, que as pessoas estavam criticando muito e tudo mais, e falou que a Marruá não, a novel vai acabar em 12 capítulos. Porém, eu queria pegar exatamente esse post que eu não vi ainda. Se vocês acharem, manda pra mim no canal, em algum vídeo do The Beginning After End. Por quê? Porque talvez, pelo que eu pesquisei, talvez tenha tido um erro de coerência. Espero que eu esteja certo nessa teoria. Porque ele falou que vai acabar em 12 capítulos. Será que a atual temporada da nova vai acabar em 12 capítulos e vai entrar numa nova? Entendeu? Ou simplesmente vai acabar de uma vez e a gente vai ver o final da obra. Fica tranquilo, eu não vou dar spoiler aqui de nada que está acontecendo atualmente, tá? Não vou dar spoiler. Tá no capítulo 517, acho que é. E tá do caramba, tá? Mas eu não vou falar nada de spoiler, não. Só vou falar da onde tá o Marruá. Que foi uma luta do caramba, hein? A Vara e o Arthur ali foi do caramba. E realmente, como eu comentei com você no seu vídeo, no seu comentário, na verdade, né? A hora que a Varai conjurou aquele dragão, eu achei estranho o dragão. Porque parecia. é, a parte superior da cintura para cima, tipo um estilo de dragão, wyvern e uma cobra serpenteada, né? Tipo um dragão, tudo bem, é um dragão diferente que apareceu ali, mas é um dragão, né? Depois, a Varai, na hora que ela toma o ataque, o dano daquela flecha poderosa que o Arthur lançou nela, era uma armadura de gelo. Mas eu esperava realmente mais. Eu vi bastante artes do pessoal teorizando, pessoas que fizeram em arte mesmo, desenhada, ou fizeram com inteligência artificial, que era uma armadura do caramba, né? De gelo bem mais forte, rígido, com relação à da própria da Kettle, né? E, tipo assim, eu senti um pouco diferente isso, mas foi bacana. O capítulo em si valeu a pena esperar, hein? Dois capítulos meio de que original pro quadrinho para depois sair esse pra gente. E vai ter agora a puxada de orelha dos anciões no Arthur, né? Eles vão comentar com ele assim. Se vocês viram o audiobook Brasil que eu passei pra vocês, o áudio, que ele vai do capítulo lá que eu falei pra vocês, o 187, 186 da novel, e pega bem o comecinho da 187, tá? Aí eles. Foi engraçado que na novel fala que o Arthur olhou pro lado e percebeu que os anciões eles estavam trocando umas moedas, jogando assim, as moedas assim, e ele não entendeu nada, né? A cena no mangá foi muito engraçada. Eles lá, perdi moeda de ouro, caramba. Mas, ei lá, se for os dragão de ouro de Westeros, então vale muito. Vale muito mesmo. Deixa eu ver os comentários aqui. Realmente você tem bons argumentos para qualificado pelo anime. Tabet pode ter. Olha, o Arthur Sheldon falou: abraço para ti, parça. E realmente você tem bons argumentos de qualidade para o anime. Tibete pode ter um alcance muito maior, porém, para quem conhece a história, o anime é muito ruim. Exatamente. É o que aconteceu com Cara, depois que eu vi o The Beginning After End animado, o Tower of God se tornou ouro, porque o Tower of God sofreu a mesma coisa. A primeira temporada, muita gente criticou, e cara, por incrível que pareça, pra mim a primeira temporada do Tower of God é ok. A segunda temporada foi um pouco mais tensa, a parada foi mais triste, sabe? Porque mudaram o estúdio, né? E ficou um pouquinho mais ou menos. Tem uns momentos que tá legal, a maioria tá horrorosa. Mas não chegou no nível do Tebet ali. E a terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Na verdade, a terceira temporada de Nanatsu no Taizai, que é o Sete Pecados lá Capitais, cara, é uma vergonha. Aquele lá foi chutar o balde. Mas enfim. Cara, eu falo pra vocês, se de fato vai acabar em 2 capítulos lá na frente a história, se ele vai acelerar por causa disso, eu penso, eu não sei se é isso, tá? É o que eu tô falando. Pode ser que vai acabar a atual saga, né? Cara, então, acho que é a 12ª temporada na novel. Se for, beleza, vai entrar a próxima mais pra frente, entendeu? Aí tranquilo, sai todo domingo, tá? Caso vocês estão acompanhando a novel. Então, tranquilo, de boa. Vai acabar um arco, vai começar outro. Agora nós não sabemos como é que vai ser. Entendeu? Agora, assim, do ponto de vista de uma pessoa que já estudei inteligência emocional,
crítica e elogio. Uma vez eu falei acho que no Instagram isso, me falaram que me criticaram falando, pô, mas você tem que entender que crítica às vezes é positiva. Depende. Se o Turtle deve estar cansado, deve estar trabalhando muito, fazendo a arte e tudo mais. Esses caras, quando trabalham, foi igual dar problema no pulso de tanto desenhar. Por isso que trocaram. Ele sofreu muita crítica quando o mangá mudou a arte. Muita gente queria o antigo, né? Que não é ruim. O Turtle foi melhorando conforme foi saindo os capítulos. E depois de um tempo, ele teve que colocar outra pessoa pra fazer também a animação. Cara, eu não achei ruim, eu achei da hora. A Varai teve uma página repaginada que você tinha comentado, Arthur. E, tipo assim, foi muito legal. O Byron, o Arthur em si também, tipo assim, logo depois. Eu acho que essa alteração foi logo depois que o Arthur voltou do treinamento com o Cordery, se eu não tô enganado. Que logo quando ele voltou, que a Tess tava fazendo aqueles. Estavam lá numa dungeon e aparece aquele monte de cadáver de criatura e o Arthur lá em cima dele segurando a espada. Assim, foi muito legal aquilo, cara. Foi legal pra caramba. Deixa eu ver quem tá falando mais aqui. A cena da aposta foi muito boa. Eu rachei com a cara. Cara, o Byron foi muito barato. O Byron e a Esther ali ganharam a moeda. Apostaram na Varai, mano, os caras apostaram no Arthur, tipo assim, o Arthur vai ganhar, o Arthur vai ganhar. Eu falei, mano, não é assim, na experiência ali falou mais alto. E o próprio Arthur falou, por mais que a Varai falou que se ele tivesse continuado com o Helm Art, ele falou, cara, é difícil o tempo que eu consigo manter isso agora. E outra, é um poder emprestado. Então talvez se o Arthur tivesse ganhado também, ele ia falar, eu quero ganhar por mim, não esse poder. Apesar de que o poder é dele, né? Pô, Arthur, o poder é teu, cara. Tem é pra usar, né? Fala a verdade. É igual usar bazuca em Call of Duty. Você mata o cara na bazuca, o cara fica nervoso. Tem é pra usar. Fazer o quê? Mas tirando a brincadeira, cara, é assim. Se a obra for acabar em 12 capítulos, cara, cada capítulo da novela é grande, entendeu? Vocês podem ver que a adaptação que eu tô trazendo pra vocês, as diferenças da novel com o manhwa, o mangá em si, às vezes um capítulo da novel dá dois capítulos. Ou até menos, porque eles estão alterando, né? Eu acredito que esse mangá vai ser maior do que a novel, porque eles adaptam, eles fazem algumas coisas de alterações criativas, né? Que eu chamo de alteração criativa. Por exemplo, fazer o Arthur sair no meio do treinamento e ver os pais dele para mostrar o quão preocupado, a parte sentimental do personagem, que tá muito preocupado com os pais dele no meio da guerra. Poxa, imagina, seu pai vai pra guerra e você tá lá também. Aí você, pô, caramba, por que que eles não ficou em casa? É o Arthur. Tanto naquele momento que ele tá com o Reynolds conversando e acariciando os bichos, ele ia falar de novo pra ele desistir disso e voltar pra casa. Mas o que que aconteceu? Não. Ele ficou quieto, para não dar briga de novo. E é pra ter uma briguinha assim, tá? Mais pra frente, mas não vou dar de spoiler, mas da mesma situação, ele vai ficar lá, não quero que vocês vá não. E, porra, ele tá querendo dar bronca pro pai dele. Vocês, galera, se vocês já deram bronca nos seus pais, vocês sabem, o pai de vocês, a mãe de vocês, eles são mais velhos. Eles vão te ouvir? A hora que você for falar isso pra eles, eu falo, pera aí, meu filho tá querendo me dar bronca, entendeu? É complicado o pai ouvir, é cabeça dura, gente. Não é diferente com o Reynolds, não é diferente. Quando o Byron falou Varai pra mim, eu pensei no duelo sentindo que ele tava falando que a Varai é dele. Minha mente de 14 sempre me complicando. É, né? Ai, caramba. Nada não, é de boa. Cara, o Byron é um personagem que, assim, eu sempre gostei do Byron. Apesar de a parte da família Wicks dele ser uma droga em si, ele é uma lança, então ele defende Decathlon, ele tem o jeito mais marcial dele, ele odeia o Arthur ainda, né? Porque o que aconteceu do passado é óbvio, mas mesmo assim, é, você pode ver, ele já melhorou como pessoa. Porque assim, ele tinha um jeito, ele queria matar o Arthur no passado, né? Pelo que aconteceu com o Lucas. O Lucas também mereceu aquela surra. E tipo assim, ele é um cara que ele respeita o Arthur. Ele tá vendo que, pô, o cara é do nosso lado, é esforçado, tem carisma, tem talento. O cara é um quadro elemental e tá crescendo cada vez mais. Tanto é que o Virion pergunta pra ele: e aí, Byron, se você lutasse com esse, ia ganhar? Mano, ele ficou quieto. Ele não sabe. Porque ele também não sabe a extensão do poder do Arthur com o Helm Art. Pode ser que a experiência do Byron, por mais tempo que tem com relação ao Arthur, ele consiga vencer sim.
Porque o Byron tem habilidades pra caramba, mano. Tanto é quando ele. Ah, é verdade, mano. Eu não lembro. Eu acho que no mangá aí, eu acho que. Depois eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo ver rapidão aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo ver rapidão. Ah, mangá do caramba, hein? Ah, ai, que essa parte foi engraçada também, ó. Apertou com força aqui, ó. Que a Varai vai. Desculpa passar rápido aí, mas se eu deixar muito tempo parado é direito autoral. Cara, olha essa armadura da Varai, mano. Ela é linda. Ó, a armadura, parece Cavaleiro Zodíaco, mano. Da hora. Enfim, né, o Cavaleiro Zodíaco também tem nada a ver. Na hora que o Arthur vai fazer o negócio, mano, isso aqui também foi muito louco, hein? O Arthur foi muito rápido, ó. E toda vez que a Varai vai e lança, bate a lança no chão, ó. O feixe de gelo congela tudo, cara. É ferrar o Arthur nisso. Nesse momento, o Arthur vai e lança magia de gelo para contrabater a da Varai. Ele se lascou, porque ele praticamente jogou o que ela precisava. Ela suga o poder dela, que a nova explica isso, e reutiliza contra o próprio Arthur, cara. Isso foi top demais. Ela lança aquelas lanças, o Arthur vai tentar desviar, né? Tá situação terrível para ele. Pessoal comentando que tá do caramba. Essa parte que eu falei pra vocês que na novel é o Virion que comenta isso aqui do Helm-Art. Aí beleza, tá essa parte. Mano, o Arthur aqui, ó. Ó a cara do mano. É um verdadeiro Saiyajin treinando. Aí beleza. Aí esse aqui, cara, olha, parecia um dragão aquático, sabia? Eu imagino um dragão aquático. Principalmente por causa da cauda. Foi muito legal essa parte. As esferas. Aqui o Arthur já tá conjurando chama azul, tá? Aqui já não era mais gelo. Aí tem essa parte que o pessoal tá comentando, o jovem general vence, aí já tá começando a aposta. Aqui, ó, o Tigrinho começou aqui, galera, ó. O quebra pra capaz, aqui, ó, aposto na Varai, ó. E eu vou de general Arthur, mano. Eu vou lutar justa, aposto no Arthur. Sem vergonha, porque é discípulo dele, né? Ele vai apostar contra. Aí ele ferrou. Jogou lança de gelo, nem ia fazer isso. Lâmina de vento, né? A lâmina de vento com a pressão do ar gelada vai dissolvendo. E aí ele se lascou. Cara, aqui era pra ela dar um leve sorriso que a nova fala, não importa, vai. Ela vai, toma aí, Arthur, toma aí meu chuva de gelo. Arthur faz o que pode, desvia do que pode. É nesse momento que estoura em chamas que ele fez a sua lança de eletricidade envolta com chama azul, que o Byron, deixa eu ver se ele aí tacou aqui, impulsionou com vento ao mesmo tempo, tá? Quando é verde é vento, galera, e jogou pra cima da Varai e conjurou a armadura de gelo dela, a proteção máxima dela que ela podia ter colocado. Eu queria ver isso aqui pra falar pra vocês. Ó, então ele acabou usando aquela forma. É nesse ponto que eu quero falar pra vocês que o Byron comenta. Peraí. Peraí, galera. Peraí. Tá acabando a bateria do notebook. Hoje eu tô fazendo live com notebook. Eu sou chique, né, galera? Sou chique pra caramba. Nesse momento eu quero falar com vocês. O Byron só falou isso. Na novel, isso eu não fiz no vídeo, na análise, e eu pequei por isso, tá? Foi mal. Mas na novel, o que que acontece? O Byron disse que se o Arthur tivesse feito a composição daquela lança de forma diferente, ferro no meio, para colocar eletricidade em volta, a impulsão, se eu não estou enganado, do vento, o vórtice que faria seria muito mais veloz do que ele ter feito simplesmente ela, o interno, o interior daquela lança. Se vocês pararem para analisar de novo, ele fez com o quê? Ele fez com eletricidade. Tudo bem. Se ele tivesse colocado ferro aqui, eletricidade em volta e o resto que ele fez, aí sim teria um combo majestoso. Seria um combo que talvez daria mais dano na Varai. Tá vendo? A experiência do Byron. O Byron, ele luta com essas coisas. Na verdade, o Byron cara, uma ideia muito louca. Imagina você fazer ferro. Aí, no caso, dependia da manipulação da terra do Arthur, nessa parte, entendeu? Aí ele ia fazer. Eu não sei se ele faz ferro, cara. Eu não lembro agora. Sinceramente. Eu acho que é por isso que ele não fez, tá? Ele faria um ferro, conjuraria um ferro muito poderoso, porque também tem que ter uma boa manipulação, igual os anões fazem. Aí ele ia fazer a eletricidade em volta e tacar. Ia tancar muito mais forte a Varai. E aí o que o Arthur Shadow falou aí, que eu também concordei, é que o que salvou a Varai aqui nesse momento, ele caiu do céu, né, machucado. Aí a Varai, a armadura de gelo dela, cara, a armadura de gelo dela tá trincada, mas segurou bem o ninho, ela tá de pé, ela tá de boa.
Vai pra cima. Aí o Arthur vai ter que apelar, ver a Super Saiyajin. Opa, não, só que não. Helm ativado ao extremo. E esse momento aqui que a Kato vê eles e fala, mesmo eu já tendo visto a forma do Arthur antes, ainda me dá calafrios, porque por que dá calafrios nela? Porque a Varai, a pressão de mana que ela tem é uma pressão diferente, a imposição é impressionante, chega a ser algo mais leve. O Arthur não, é opressiva quando ele tá nessa forma. Bom, vocês lembram de Shirus, né? Então foi muito legal essa parte, cara, foi muito legal mesmo. É, pô, pra você ver, a cena que eu aposto que foi muito boa é a que eu achei. Cara, eu não sou muito fã de Byron. Eu percebo a evolução dele e a raiva dele como o irmão mais velho, né? Do Lucas. Também sou o irmão mais velho. Então eu entendo ele. Pensa, é irmão mais velho, mano? Adivinha, também sou irmão mais velho. Meu irmão é 4 anos mais novo que eu. Alex, um abraço pra você, mano. Te amo. Aí o que acontece? Aí tu vê, não te vê, eu perdi a meada aqui. Eu também sou o irmão mais velho e principalmente por ele não saber o que o Lucas fez. Ele não sabe o que o Lucas fez, na verdade, né? Não deu tempo de saber. Desculpa baixar a cabeça aqui, mas eu tô com óculos, mas eu tô enxergando mais desse olho, ainda. Desse olho aqui é muito embaçado pra enxergar, tá, galera? Aliás, esses dias eu tirei mais 2 pontos desse olho, tá? Então tá ficando bom, tá? Falta 13 pontos pra tirar do olho. Deixa eu ver. Realmente a armadura da Varai parecia Cavaleiro do Zodíaco. E nem precisaria sorrir naquela hora. Precisava sorrir naquela hora. Continua linda do mesmo jeito. Cara, tava lembrando um negócio agora. Quando o Arthur foi capturado, depois do evento de Shirus, que ele foi levado, que ele tá andando assim, casal gema, isso foi cômico demais. Porque a Varai, ela não tem expressão. Aí, tipo assim, ele não viu que a Varai parou, ele vai e esbarra nela, a mão dela passou, roçou na bunda dela, aí ela deu um pulo assim, tipo, foi muito engraçado isso, cara. No... Eu rachei de rir na novel, isso e no mangá também ficou muito engraçado. Os caras, ô louco, o cara bulinou a menina. Foi muito legal. E ela era diferente no desenhado dela, o traço dela. Ela tinha um cabelo bem longo e grande. E particularmente era da hora, entendeu? Mas ela, o cabelo até o ombro ficou muito melhor. Acho que foi muito mais da hora. Cara, meu irmão tem 10 anos de diferença de mim e eu tenho 14 e ele fez 15, 5 anos, esses 5 anos esses dias, ele vai fazer. Parabéns, cara! Eu tenho 37 anos, por mais que eu tenha essa carinha de 20 aqui, 37 anos, muita água, dormir bem, tá? Dormir bem, treinar. E, bom, a genética também ajuda, vai. E, tipo assim, meu irmão tem. Peraí, se ele tem 4 anos. 35, 36, 37. Não, 33, 34, 35, 36. Tem 33 anos de idade. Meu irmão vai fazer 33, aliás. E, tipo assim, é muito louco, entendeu? Oxe, eu apareço numa rua. Oxe, isso aí aparece numa rua. Eu tinha visto isso numa fanart. Não, aparece, cara. Tem sim no Marruá, cara. Que capítulo que era? Ah, não vou achar agora. Será que eu acho? Pera aí, eu vou ver se eu acho aqui pra você. Cara, ou é fanart, eu tô ficando maluco. Vamos ver se eu acho. Será? Será que eu tô ficando louco? Impossível ter ficado louco. Os goles. Caraca, velho. Não passei demais. Aquele só de evento Chirus, hein? Ah, não, aqui é. Nossa, eu tô com 150 não. Nossa, abaixo de 150. Capítulo 134, hein? Ah, não, 134 é a hora que o sem vergonha lá atrai eles e acontece tudo os Paranauê louco lá. Em Chirus. Ai, desculpa, a gente vai ter que mostrar uma cena pra vocês. Mas eu acho que o capítulo vai cortar. Cara, não vou mostrar isso agora não. Outro dia a gente comenta sobre isso. Mas a cena que o Arthur chega em Chirus, que a Claire tá lá meio empalada assim, ela olha e fala: Nossa, mano, aquela cena é do caramba, hein? Fala a verdade pra vocês. É uma cena do caramba.
É fanart mesmo, Arthur? Aliás, para vocês que estão na live, deixa eu mostrar para vocês um negócio legal. Ah, varai. Que diferença, hein? Ó, o Byron nervoso. Nossa, o anãozinho lá, mano. O Byron, puto da vida. Esse momento é triste pra caramba. Vai, deixa eu tirar esse aqui, não vou pôr esse aqui agora. Esse aqui é do passado, tá? Não tem. Aqui, ó. Aqui é melhor pra vocês verem, ó. A Varai, como é que ela era. Cara, é bonita, mano. É cabeluda assim, achava da hora demais. Muito boa. Oh, muito boa, os caras ficam putos. Minha esposa que a pudesse me arrebenta. Aqui, ela aqui, ó. Sem expressão nenhuma. Ficou melhor, claro, mas. O Arthur triste pra caramba. Claro, vai ser preso, não sabe o destino dele. Deixa eu passar essa parte aqui. A Catra tentou intervir, mas não adiantou de nada. Sempre sorrindo até o final. Caraca, mano. Deixa eu ver. Será que o capítulo 42? Pô, você não viu o capítulo, não? Você viu? Pera aí. Pera aí, vou ver. Eu vou achar isso aí. Ou é fanart e eu não sei de nada. Será que eu tô errado? Byron Pistola da Vida. O pai do Byron também é um folgado, né? O pai do Byron é muito louco, né? Nem quis fazer funeral pro Lucas, que tá nem aí. Só pensa em. Tá louco. Esse capítulo inteiro aqui é. Tá, Arthur, Janja, Janja, Janja. Cadê? Ah, aqui, quando estão quase chegando no Castelo Flutuante a primeira vez. Vamos ver. 143? Será que é fanart? Ah, é fanart mesmo, mano. Ah, mas que... Pior que ficou. Cara, eu achei que era fanart. Não era fanart, não. É fanart mesmo, mano. Tô errado. É, eu tô errado. Até eu erro, galera. Ó, aqui, quando ele chegou, através daquela. Como é que é o nome disso aqui? A raia de pedra da outra lança, que eu esqueci o nome agora. Mano, na minha cabeça tá difícil. Tô com sono, galera. Mano, esse cara era da hora, mas fazer o quê? Via casaca. Aí o Arthur tava aqui preso, ó. É por isso que vai acertar a bunda, né? Ah, não, forte. A varai aqui. Era pra seguir ele. As escadas aqui. Aqui o que acontece? Lá pra cima tá escuro, é difícil de andar. Pula. É entre essa parte e essa aqui, ó. Ela ia parar e ele ia acertar ela. Sem querer. Será que eu acho a fanart? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fanart. Mas fanart Arthur e Varai. Ó, essa fanart aqui que eu vi. Que eu achei que pudesse ser a armadura dela. Muito louca, né? Cadê? Problema de abrir assim? Achei. É uma parte mesmo, ó. Ai, que da hora no Reddit, mano. Você é louco. Cara, é forte mesmo, pô. Tô errado, foi mal aí. Ah, era forte mesmo. Cara, mano, que louco que foi. Foi muito engraçado. Olha, pior que o fanart ficou da hora, hein? Cara, a fanart ficou muito parecida com o mangá. O cara tá de parabéns. Quem que foi que fez? Necrolinx. Ilustrado por Necrolinx. Necrolinx, parabéns, Necrolinx. Você tá de. É, congratulations for your art. Your designer from beginning of the end. Varai and, é, Varai and Art. Meu inglês não é tão bom, não, tá, galera? Tô atrasado no meu inglês. Tem que melhorar.
Então, galera, é isso aí. Tipo assim, se for realmente vai acabar em 12 capítulos, tem muito pano pra manga pra fazer. Porque se sai uma vez todo domingo, tá no capítulo 517, vai até o 529, talvez e acaba. Talvez a nova em si o capítulo da temporada do capítulo e comece outra, eu não sei. Vamos esperar, vamos deixar pano pra manga e ver o que acontece. Só sei que não ia falar spoiler, não vou falar, tá? Fica tranquilo. Mas o que tá acontecendo lá na frente, cara, tá do caramba. Muito, tipo assim, do que vocês estão vendo agora na novel, no treinamento do Arthur, essa parte finalmente que a gente viu da Varai, foi muito legal. Tem algumas diferenças, mas eu acho que não atrapalha em nada na história, tá? Não é assim, nossa, você é obrigado a ver a novel para entender. Algumas coisas eu acho mais interessante. Pontos da luta, que eu fiz? O canal lá, Audiobooks BR, eu não sei se você foi lá, Arthur, que eu acompanho, eles fazem um trabalho incrível. Tudo bem, não é uma narração que eles estão trabalhando com inteligência artificial e não é qualquer um que faz, não, tá? É, Audiobooks BR, obrigado. Eu estou ouvindo pela segunda vez. Vocês me ajudaram no momento que eu não podia enxergar, tá? Não podia forçar as vistas. Me ajudou demais no começo desse ano, tá? Eu fiquei de molho uns dias, quase 20 e poucos dias deitado numa cama, sem poder. Eu podia levantar, tá? Mas eu não podia ficar forçando muito. E esse áudio me fez passar um bom tempo feliz, tá? De boa. E foi muito legal. Foi entendendo mais a história de Alacria, do Arthur, de Decatem. Foi muito legal. E, tipo assim, eu entendo a profundidade mais da obra e das lutas. Por exemplo, o capítulo em si, que é o audiobook, eu deixei tocando enquanto eu via o mangá. E, tipo assim, é diferente a imersão. Teve momentos que eu tinha que parar e ver, entendeu? Eu tinha que parar e ficar acompanhando, porque ficou muito legal. Pô, ficou legal demais, cara. Não tem nem o que falar. Deixa eu ver, ficou realmente mais o cara da Varai intancável. Realmente. Teria estar no lugar do Art. Acho que a Varai virou minha waifu. Ah, cara, ela é da hora, ela é bonita pra caramba, vai, nem falo. Que minha waifu em. Ah, não tem, mas já tem waifu, a minha waifu, mano. Já tô casado. Você vai fazer 15, rapaz. Você vai achar uma waifu mais pra frente, quem sabe? Precisa ser um belo dia, você tá andando num lugar assim, no café, aí você esbarra uma garota. É Varai, você? Opa, não é Varai, não. É uma brasileira que parece a Varai. Pensou? Que loucura. Vai saber. Mas enfim, cara, realmente eu espero que não acabe assim The Battle, ou acabe bem, sabe? Que acabe de um jeito legal. Eu acho que as histórias, a parte mais difícil da gente chegar no fim de um caminho é você realmente ver o caminho final. Eu lembro quando acabou Yu Yu Hakusho. É um anime datado, um anime antigo, mas é um dos melhores animes até hoje feitos. E tem uma frase no final dele que o protagonista tá lutando numa luta lá contra o Yomi, ele fala e dá certo para toda a história, até The Bat. Ele falava assim, eles estão lutando, aí o cara fala pra ele assim, a luta tá muito boa, mas infelizmente tem que te dizer uma coisa. Ele fala assim, eu sei, um dia a festa acaba. Cara, um dia a festa acaba. E o Hakusho acabou de uma forma incrível, não precisou de mais nada. Deixa saudade, porque a gente queria ver mais as alopradas do Yusuke Urameshi, mas um dia a Tebet vai acabar. E tipo assim, espero que acabe bem. Não sabemos se vai ser bom o final ou triste, a gente não sabe ainda, sabe? Eu acho que um final imprevisível seria de bom tamanho, sabe? Pelas coisas que estão acontecendo, pelas batalhas que o Arthur vivenciou, pelas batalhas que ele vai vivenciar para quem tá lendo o mangá. E porque a gente vai ver de novo, porque eu acredito que o mangá em si vai trazer mais coisas novas pra gente, pra aprofundar os personagens. Cara, e vai acontecer muita coisa da hora, muita coisa triste, muita coisa impactante, muita coisa que eu não esperava. Eu tava ouvindo o áudio e falei, eu não acredito, eu voltava o áudio pra ouvir de novo, eu não acredito que aconteceu isso. Cara, é muito louco, entendeu? É muito legal. Sabe que tu diria isso? Eu não posso- Ah, vai saber. Ela parece italiana, cara, mas tô atrás de umas descendentes de italiana que você acha, entendeu? Mas, tipo assim, cara, independente, tipo assim, realmente, acabando de jeito bom, beleza. O anime, cara, o anime tá com esse jeito dele doido aí, vai acabar uma hora esse arco, acho que vai acabar na hora que ele virar o Note, né? Que ele veste a máscara e vai fazer a aventura dele juntamente. Cara, eu preciso ver, realmente eu preciso ver o anime sim, vai. Eu já demorei demais para continuar assistindo, eu vi 2 capítulos,
Eu tinha visto um, vi um esses dias, mais um esses dias, mas eu vou prometer para vocês, eu vou fazer uma análise trazendo só os pontos bons do anime. Porque eu acho que falar mal, todo mundo fala. Todo mundo vai falar mal, não adianta. Então eu acho que é bom você pegar os pontos bons, tirar tudo que é bom das coisas, pra você não ficar falando, pô, eu perdi tempo assistindo anime. Cara, não é uma perda de tempo. Se você acha que é uma perda de tempo, é porque você não tá aproveitando nada, entendeu? E o mangá, cara, tende a ser uma coisa muito boa, muito positiva. Que o último capítulo, deixa eu voltar aqui e mostrar isso pra vocês. É, foi muito louco, cara, a luta deles. Eu vou mostrar mais uma vez aqui que vale a pena, vai. O Arthur conjurando espada, descendo o sarrafo indo pra cima da Varai, não consegue. A Varai, essa parte foi muito louca, ó. Você percebe que o gelo do Art é mais claro porque é mais fraco. E a Varai tá indo pra cima, cara, olha. A envergadura que ele teve pra segurar e não arrastar ela indo pra cima. Aí ele vai, conjura uma, ele batia uma, quebrava, já atrás já tava puxando outra, já tá quebrado aqui da frente, já batia a outra, quebrou, já não aguentava, entendeu? Aí já tava conjurando e a luta tava boa. Ele sorrindo, ela séria. Falou, rapaz, eu vou te arrebentar. Caramba, eles estão se divertindo bastante. A cara da Varai se divertindo é a mesma dela normal. Engraçado. Aí você vê trincando a espada dele. Aí ele, que? Nesse momento aqui, ela carregou o poder ali, cara, deixou muito mais forte a espada dela. Aí meio que puxou a espada, o gelo que ele tava usando pra ela pra ficar mais forte. O sabre de luz Jedi, verdadeiro Jedi, ela é Jedi aqui. Aí ele foi tentar fazer uma eletricidade ali, nesse ponto aqui, ó. Ele foi tentar fazer uma eletricidade pra fazer alguma coisa. Foi quando ela foi, fez um esquife, prendeu o braço dele. Checkmate, meu filho. Truco ladrão. Perdeu, Arthur. Ou então aquele meme que eu coloco pra vocês ouvir, KO do Street Fighter. Devia ter posto, cara. Esqueci de fazer isso. Eu vou fazer. Aí, esse foi muito legal. O Caravarai tá muito da hora. Parabenizo o General Arthur pela luta. Muito bacana também. Aí ele fala que se você tivesse conseguido aguentar essa forma um pouco mais, tinha uma chance de ela ter conseguido ter superado ela. Aí ele comenta, né? Considerando essa forma um pouco de emprestado de poder, né? Não dele próprio. Eu achei que estava fazendo progresso com o gelo, mas o gelo dele nos compara da Varaya. Hein? Cara, os detalhes da armadura dela atrás também é muito da hora, velho. A armadura dela é muito legal. Mesmo. Aí ele vai ver que o pessoal lá, aí tá todo mundo lá no Tigrinho. Perderam o Tigrinho. A Ellie lá em cima batendo palma. Cara, foi a cara da Esther, cara. A cara da Esther é um barato. O Byron fazendo joia. Ai, que da hora, mano. Foi muito legal. Aí acabou o capítulo aqui, né? Top demais. Cara, eu costumo ler na Remangá. A Remangá é muito legal. Eu entrei numa live de outro cara comentando sobre lá atrás. Ele tá na parte do... Cara, é o Tormento da Viúva. Aquela dungeon lá que eles vão lá, que acontece os BO. Que ele conhece a lança élfica lá, que foi pro saco, foi de arrasta, foi de Vasco. E tipo assim, eu falei pra eles, galera, ou dão captura, ou salva, ou baixa o mangá, porque tá difícil ler mangá online ultimamente. O pessoal do Tower of God fica toda hora procurando. Acho, só acha em inglês. Eu tava pensando em. Posso falar isso aqui, né? Tipo assim, eu tô querendo comprar os mangás do Tower of God. Eu gosto. The Beginning After the End, eu não sei se tem. Cara, eu nem sei se tem um mangá aqui. Tem as novas eu vou comprar. E é muito legal, só que eu achei só espanhol e inglês. Acho que eu vou comprar em inglês mesmo, eu treino meu inglês. E eu acho que essa live demorou demais já, né, galera? Fala a verdade, deixa eu ver. Apareceu que vai ser difícil. Vara é o maior maior. Verei o maior comentarista de Tibete do teu canal, cara. Eu vou continuar sendo. Ô, obrigado, Arthur, de coração, cara. De coração mesmo aí. É que assim, cara, são poucos os canais que falam de Beginning After the End, tá? Tem alguns a mais, os canais grandes estão falando por causa da animação, do anime em si, então tem o. Eu esqueci o nome, tem um canal que o cara tá metendo lenha lá, mas, tipo assim, o cara ama The Beginning After the End, tá triste pelo que tá acontecendo. Então é um canal ou outro que tá comentando dessa obra. Eu tava pensando em começar a trazer leitura, sabe? Trazer, ler, comentar com vocês sobre a novel mesmo. Eu acho interessante, só que eu vou aumentar mais um quadro no canal. E eu não, tipo assim, as lives pra mim estão sendo melhores porque
Pra editar eu ainda não posso ficar, tipo assim, eu tô na tela aqui falando com vocês, em live, mas de boa. Agora você pegar, editar, ficar olhando, vendo o que você tem que fazer. Pra quem já editou coisa no celular, sabe que você força as vistas. E eu tô num momento que eu não posso, o mínimo de tela que eu puder fazer é melhor. Por isso que meu canal de games está pausado. Eu faço vídeo de vez em quando e às vezes eu faço um vídeo grande, picoto ele e posto na plataforma. É o Mir Marlos, tá? Tem na Twitch, tem também aqui no YouTube. Precisamente no YouTube tem, tá pequeno o canal, se puderem lá dar uma força, Mir Marlos, ou deixo depois que renderizar, que carregar totalmente a live, que ela vai ficar gravada para vocês. E eu vou deixar o link do canal para vocês, entendeu? Eu fazia dicas de RPG lá, mas enfim. Quem sabe sai logo um jogo de Beginner Fair the End. Tower of God já tem pro celular. Bom, galera, isso é tudo. Será que o Byron dividiu o dinheiro com a Varai? Pode ser, cara. Ele ganhou umas moedas ali. Por que não? É, graças a ela, ela vai cobrar comissão, hein? Cara, o Byron, eu confesso que eu também eu fiquei puto com ele a primeira vez que ele apareceu. Tipo assim, porra, o cara malandro não tá vendo o que o irmão dele fez, mas ele não viu, né? Ele simplesmente viu o irmão dele caído e como todo bom irmão, você vai fazer o quê? Vai defender sua família. De fato, né? É. Pô, mano, eu entendo. Eu fazia vídeos e gancho do quê? Get a Club para minha prima, depois fiz uns do YouTube, mas parei e realmente não é simples. Tipo assim, se você quer viver hoje de YouTube, fazer vídeos de games, coisa, você tem que manter a constância, tá, Arthur? É que assim, cara, vai fazer uns 4 para 5 anos que eu tenho esse canal. E tipo assim, tá monetizado o canal, Jamil? Não, porque eu sempre fiz assim, ó. Muito vídeo parava, diminuir. Muito vídeo parava, diminuir. Isso aí me atrapalhou. Hoje em dia não. Eu tô, graças a essas obras marruás, tá dando mais bom no canal. Tanto é que tem muita gente puta comigo no canal, imagino. Principalmente os fãs de Marvel e DC Comics, porque assim, eu diminuí a quantidade de Marvel e DC Comics pra falar. Aliás, pra fazer um vídeo do trailer que saiu do Pacificador, né? Uma série da hora. E, tipo assim, eu diminuí porque os marruás estão dando bom no canal. Quando eu comecei esse canal, eu não falava de anime. Toda vez que eu falava de anime, flopava. Eu continuei. Então eu fazia 4 vídeos de Marvel, Homem-Aranha precisamente, um de anime. Aí eu ia fazendo. Aí comecei com os vídeos curtos, né? Na época dos shorts, cresci o canal pra caramba. E alguns filmes e séries. Aí eu comecei comecei a fazer das séries. Aí comecei, agora que eu comecei os manhwas, Marvel. Mas eu fiz muito anime que me deu ruim. A quinta temporada do Boku no Hero Academia foi um flop do cara. Aquela temporada era muito enrolada. Flopou os vídeos, geral. E eu tava fazendo, era um dos únicos que fazia. Eu acho que eu sou dos YouTubers mais persistentes com obras que estão flopadas. Mas aí, o caso de Tibet e Tower of God não é que é flopada, é que ninguém fala mesmo. Tanto é que eu incentivei outros canais que falam de Tower of God. Ou falem de Tower of God, pelo amor de Deus, fala, é uma obra legal. Os caras parou há anos, entendeu? Depois que entrou no hiato. Entrou no hiato de novo, eu continuei falando. Tô devendo uma análise dos capítulos, né? Eu vou fazer um resumão bem grande dos capítulos do Tower of God, me aguardem. Então vai ficar bom. E eu ia fazer essa live hoje na hora do almoço. Aí eu achei melhor deixar à noite para pesquisar essas coisas do Turtle Me e para ver o que que tá acontecendo com a obra. Então, tipo assim, vai acabar um dia, vai acabar. Nós já sabe disso. É igual um dia, todo mundo morre um dia nós vai morrer, entendeu? Você já sabe disso, então viva hoje. Não esquece para amanhã o que você pode fazer hoje, entendeu? Então, as obras um dia acabam, espero que bem, beleza. Vamos curtir enquanto tá aí, não é não? Mano, quando eu li esse comentário, só uma coisa. Uma da minha. Bora dormir. Chega, galera. Um grande abraço pra vocês. Tamo junto até depois do fim. Deixa a panelada no like aí no vídeo. Eu vou começar a trazer mais lives assim. Eu tô usando o OBS Studio. Vocês curtiram? O OBS Studio, pelo menos, eu tenho mais controle. Trago umas imagens na hora pra vocês. E vai ficar top essas lives, tá bem? Tamo junto, galera. Interromper live em 3, 2, 1.